Olá, chegamos à quarta e última aula desse primeiro módulo e essa aula a gente vai falar da criatividade como ferramenta de sobrevivência. É muito interessante porque essa aula ela finalmente desmistifica a questão de criatividade ser dom ou não ser dom. Vamos lá. A vida no planeta Terra surgiu na água com indivíduos unicelulares e milhões de anos nós estamos aqui assistindo, você está aqui assistindo a uma aula online, a imagem viajando milhares de quilômetros, enfim, eu falando aqui, já não estou mais aqui, porque quando você estiver vendo isso aqui eu já não estou mais aqui. E tudo começou lá com um bichinho que tinha uma célula só. Como é que aconteceu isso? Desde o começo, o importante era a vida. A vida é a questão que movimenta a natureza. Só, única e exclusivamente a vida importa para a natureza. Ou pelo menos é o propósito maior da natureza. Por quê? Não sei por quê, mas foi por isso que as coisas evoluíram da forma que evoluíram e continuam evoluindo. É que é muito devagar, a gente não consegue enxergar porque precisa de muitos anos para a gente perceber uma evolução clara de qualquer espécie. Tá? Então vamos lá. A vida é o que importa. Então tudo no mundo animal e vegetal decorre da necessidade imperiosa de manutenção da vida, de sobrevivência. Isso é o nosso norte, esse é o nosso norte, o norte dos animais racionais, o norte das plantas, esse é o nosso propósito, sobreviver, quer dizer, como indivíduo sobreviver. E a gente vai ver que tem outra entidade aí que está acima da gente, que faz com que a gente seja como a gente é e que impulsiona a gente a esse modelo de necessidade, esse modelo filosófico até de viver, que é manter a vida, buscar sobrevivência, buscar se multiplicar. Não sei se você já parou para pensar por que tudo isso acontece, ou qual que é o mecanismo e quais são as consequências disso. É isso que a gente vai falar aqui nessa aula. A natureza tem essa necessidade, ou esse comando, essa ordem, e os soldados que ela alistou foram os genes. Então os genes são os soldados que vão para a guerra, que é a guerra da sobrevivência. Um quer sobrepujar o outro para ver quem que vai sobreviver, quem é melhor. Quando a natureza busca o melhor, aí você fala assim, mas melhor em quê? Depende. O melhor, nesse caso, está relacionado à circunstância, contexto. Em cada circunstância, ser melhor é uma coisa. Então, se tem horas que eu preciso ser agressivo para que as coisas funcionem ao meu favor, às vezes eu tenho que ser doce, calmo, para que as coisas aconteçam. Não tem como você falar assim, eu sou agressivo, então você é agressivo, você não vai dar certo a tua vida. Então a coisa que funciona no processo natural é você estar mais conectado com a necessidade ali do momento, da circunstância, do ambiente. E quem faz isso e quem comanda tudo isso são os genes, nosso código genético dos animais, código genético das plantas. As espécies, a gente está falando que existe a necessidade de sobreviver, as espécies, para sobreviver, elas se adaptam. O que quer dizer, sobreviver a não ser se adaptar a alguma coisa? Eu sobrevivo porque aconteceu uma coisa,
comigo, eu fui, de repente eu estou diante de uma situação de perigo e eu consegui me safar fazendo alguma coisa, mudando um comportamento, fazendo uma coisa inusitada. No caso das espécies, crescendo, uma espécie se adaptou melhor a um ambiente, crescendo asa, diminuindo pata, nascendo pelo, nascendo pena, aumentando o nariz, diminuindo o nariz, melhorando o olho, acabando com pele, com casca, Tudo nasceu daquele bichinho unicelular, tudo que é vivo nasceu daquilo. Então a matriz é a mesma. A matriz é a mesma. Então, hoje as espécies de animais e plantas que estão aqui são as que conseguiram lidar com as circunstâncias e com os contextos do ambiente em que se instalaram. Onde não conseguiram, não sobreviveram, então elas não estão lá. Não estão nesses lugares. E os animais que existiram, que não existem mais, é porque eles não conseguiram se adaptar tão bem quanto as suas gerações subsequentes, que eram mais preparadas, que eram mais evoluídas. Então as menos evoluídas foram diminuindo e sumiram. Tá? Tem toda essa lógica da evolução das espécies. Então as espécies se adaptam para sobreviver. E o Darwin dizia, como na mesma coisa que eu falei do Freud, ele não disse essa frase, mas você depreende essa afirmação em função do trabalho dele. Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, é aquele que se adapta. Como eu falei, não importa se você é forte, se é fraco, se é grande, se é pequeno, se você consegue respirar embaixo d'água, fora d'água, o importante é você se adaptar onde você está, às circunstâncias do local onde você está, das situações que acontecem ali, do ambiente que tem ali, dos inimigos que você tem ali, dos predadores que você tem ali, das presas que você tem ali. Se você não se adaptar a essa circunstância, acaba. E essa é a lógica. Não tem... se você for ver, não tem elefante no deserto. O elefante é forte. E dizem que ele, até dentro das limitações dos animais irracionais, que ele é inteligente. Por que ele não tem no deserto? Porque ele nunca foi nenhum elefante para o deserto? Até já foi. Até já foi. Mas eles não sobrevivem no deserto, eles sobrevivem nos oásis ou perto dos desertos. Eles vão para o deserto e voltam. Por quê? Porque eles não se adaptaram. O elefante não foi feito para viver com pouca água. Ao contrário, ele precisa de muita água. O golfinho não pode sair da água e ficar muito tempo. Ele tem que subir para respirar, porque ele é um mamífero. Mas ele não pode ficar fora da água, porque ele morre. Mas ele é inteligente, também dizem que ele é muito inteligente. Então não tem a questão do poder, vamos chamar assim. A questão é se adaptar. O ser humano se adaptou muito bem, o Homo sapiens. Inclusive tem estudos que apontam que um dos nossos antepassados, que foi o Neandertal, o homem de Neandertal, na verdade não foi exatamente o antepassado. Essas espécies de homos que tiveram antes da gente, não são necessariamente na sequência, eles conviveram. O Homo sapiens conviveu com o Neandertal e com outras espécies. Inclusive até tem provas de que houve encontros, e até quando era possível, acasalamento e mistura. Mas, curiosamente, o Neandertal, que é a figura-chave nisso que eu vou contar para você agora, o Neandertal era maior e mais forte do que o Homo sapiens. Ele tinha um cérebro maior do que o Homo sapiens.
e tinha um potencial cognitivo que, se fosse explorado, ele seria melhor do que o do Homo sapiens. Então, ele seria mais inteligente e mais habilidoso do que o Homo sapiens. E por que o Neandertal não conseguiu sobreviver? Aparentemente, bom, a gente tem que começar falando que o cérebro ele gasta 25% da nossa energia corporal em repouso. Se a gente está fazendo uma outra coisa, refletindo, trabalhando, precisando usar muito a lógica, está criando, você gasta muito mais energia. Tanto é que quando a gente passa muito tempo fazendo essas coisas, a gente fica cansado. É um cansaço diferente, cansaço físico, cansaço mental. Por quê? Porque gasta muita energia. Se pensar ou o cérebro se manter funcionando precisa de muita energia, como é que a gente alimenta alimento já é a palavra, né? Como é que a gente alimenta um cérebro de energia com comida? O corpo gera energia pelos alimentos. O que o Neandertal precisava? Ele precisava de mais alimentos do que o Homo sapiens. E por alguma razão, o local onde ele estava, enfim, a capacidade dele ali, enfim, não se sabe, ele não conseguia a quantidade de alimento suficiente para manter o cérebro dele, aquela potência ali que precisa de muita energia. E acabou. Né? O Homo sapiens, que era menor, e talvez menos inteligente, sobreviveu e chegou onde a gente chegou. Aí o Darwin falava, não importa a inteligência ou a força, no caso dos animais irracionais. No caso do homem, a inteligência fez toda a diferença. Inteligência e criatividade. Se você pensar que os animais irracionais, para conseguir se adaptar a um ambiente, eles precisam modificar os seus próprios corpos e organismos, sua fisiologia, e isso demora, segundo estudos, talvez 1 milhão de anos para ter uma adaptação completa dentro de um contexto completamente diferente daquele que o animal tinha. Se pensar, o Homo sapiens tem 200 mil anos, que não é nada no relógio da evolução. E em 200 mil anos a gente tecnologicamente evoluiu muito. Como animal a gente continua a mesma coisa, mas tecnologicamente a gente evoluiu muito. Então eu chamo isso de exoevolução, né? Uma evolução externa. Os animais precisam de uma evolução interna, que é a introevolução. Nós temos a exoevolução, que a gente evoluiu lá de fora, usando ferramentas. Nossa capacidade de fazer ferramenta é o que colocou a gente nessa situação. O que é ferramenta? Tudo. Essa câmera que eu estou usando para gravar, o computador que você está assistindo isso, o meu óculos é uma ferramenta, um carro é uma ferramenta, um foguete é uma ferramenta, um tubo de oxigênio para mergulhar é uma ferramenta. Então o homem sobrevive no frio, no calor, no espaço, embaixo d'água, onde tem muita água, onde tem pouca água, por causa de ferramentas, ar-condicionado, aquecedor, capacete. Né? Então, as ferramentas tiveram essa importância crucial na nossa capacidade de adaptação. E como é que surgiram essas ferramentas? Com criatividade, alguém criou. Percebe? A criatividade como eu falei lá no começo, a gente precisa desmistificar como processo, mas a gente tem que reconhecer que é uma habilidade extraordinária. É uma habilidade extraordinária criar. Imagina tudo isso que a gente tem aí. Alguém criou. Não foi do zero, foi evolução. Hoje a gente, um aparelho celular, o smartphone, ele é a evolução de uma série de aparelhos que começaram lá atrás. O telégrafo, sinal de fumaça, a agenda, toca-discos, né? Você começa a olhar um smartphone, você vê ele é
a junção de uma série de invenções que existiam há muito tempo, que foram evoluindo com o tempo. Porque as coisas são que nem a natureza, elas vão evoluindo e as coisas que vão ficando para trás vão sendo abandonadas. Então o processo é mais ou menos o mesmo. Passamos aqui do Darwin para falar de um comando genético. Então o gene, como eu falei, o gene é que manda. O gene é que manda, e ele manda em quem? Quem são os generais? Porque o gene é o estado maior. E os generais quem são? São os cérebros. E os cérebros são aqueles que têm que pôr em prática a questão da sobrevivência. Eles é que têm que cuidar do dia a dia, né? Eles que são os executivos, que cuidam do dia a dia realmente da nossa sobrevivência. E eles têm um comando que foi colocado ali pelo gene, então faz parte do nosso código genético, e todo animal tem esse mesmo comando, toda planta tem esse mesmo comando, que está acima de todos os outros processos mentais que eventualmente a gente tenha. Todos os outros, toda a nossa moral, nossa ética, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente não acredita, o que a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, tudo o que funciona na nossa cabeça num estado normal de equilíbrio está abaixo desse comando. Esse comando ele é capaz de desligar todas essas coisas e deixar só ele funcionando. É uma coisa muito séria, muito poderosa. A gente não tem opção de negociar com esse comando, de negar esse comando, de pensar e falar, não, mas eu não quero isso. Não, eu prefiro não. Não tem. Por isso que eu chamo de a tirania da existência. A gente é obrigado a sobreviver. A gente não tem alternativa. Ou pelo menos buscar a sobrevivência, desejar a sobrevivência, lutar pela sobrevivência. Quando, no caso do ser humano e de alguns animais até, ocorre, por exemplo, o suicídio ou o desejo do suicídio, aí é uma questão de disfunção mental. É um transtorno mental qualquer. A pessoa está deprimida, a pessoa está... Então não é o natural. Não vou nem falar o normal, porque normal, né? Não é o natural. Natural é a gente lutar pela sobrevivência, inconscientemente. Não é uma coisa que a gente precise tomar uma decisão, eu preciso refletir sobre. A gente é obrigado. Essa tirania obriga a gente a sobreviver. E que tirania é essa? Eu chamo de diretiva primária. Diretiva primária justamente porque é a coisa que está acima de qualquer coisa. A primeira coisa que o que estiver abaixo não importa se ela for acionada, que é sobreviva a qualquer custo. Sobreviva a qualquer custo. Todo animal e toda planta tem esse comando genético encravado ali dentro. Está lá dentro e faz parte de todo o nosso sistema mental e cerebral inconsciente. Se você está agora numa sala cheia de gente trabalhando e começa a pegar fogo, o natural, a maioria das pessoas simplesmente vai largar tudo, porque se for um foguinho, não, de repente vem umas labaredas de fogo ali, pega, né, aquele fogão, as pessoas vão sair correndo. Ninguém vai parar e pensar, deixa eu ver se eu vou... Tá pegando fogo, fogo queima, talvez então eu deva sair daqui porque eu posso me queimar e posso morrer. Não tem essa reflexão. Simplesmente se desliga tudo no nosso cérebro, tudo. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Como eu falei, o que a gente deseja, o que a gente está fazendo. De repente você larga até teus documentos, você larga o teu celular, larga tudo, porque o cérebro realmente desliga todo o resto. Sobreviver a qualquer custo. Aí quando você está em segurança já, você desceu, tal, você já está lá na rua, não está mais em perigo, tal, aí volta, aí ele reconecta tudo. Aí você fala, pô, meu celular, meu... Então,
essa diretiva primária funciona justamente porque a gente é obrigado a sobreviver pela justa maneira com que a coisa funciona. Não tem como a gente escapar disso. Como eu falei, a não ser que você tenha um transtorno mental. Mas a diretiva primária está presente o tempo todo. Ela desliga todo o resto quando é uma coisa muito dramática. Mas ela está presente o tempo todo. Você está o tempo todo preocupado com a tua sobrevivência, com a tua integridade. Mesmo hoje, assim, no dia a dia moderno, urbano, cosmopolita, uma pessoa que te ofende, te agride, ela aciona a diretiva primária. Muitas vezes a gente reage de uma forma impensada a certas situações. Por quê? Porque o inconsciente, de alguma forma, entendeu aquilo que está acontecendo com você como uma ameaça à sua integridade. Então ele desliga o consciente e liga o inconsciente, que o inconsciente é defesa. E às vezes defesa é ataque. Então a pessoa te ofende, você ofende de volta e perde a cabeça. O que é perder a cabeça? Perder a cabeça é diretiva primária. É você desconectar dos teus valores, da ética, e partir para a ignorância. Que é o quê? Me defender. Cuidar da minha sobrevivência, cuidar da minha vida. Então assim, não é como eu falei, não é uma decisão, não é uma coisa que você pensou, vou fazer isso. Não, desconecta tudo e vai para a briga. Então é fugir ou correr, que é a famosa expressão, né? Fugir ou correr. Um dos tipos de perigo que o nosso inconsciente detecta é o novo, é o não conhecido. Lembra, eu falei da caverna escura. A gente tem medo da caverna escura. Medo do quê? Do desconhecido. E o novo é, por princípio, desconhecido. Portanto, para o inconsciente, o novo ele é um perigo, é um sinal de perigo. O novo é perigo. Por isso que mesmo as pessoas mais corajosas, não existe pessoa 100% corajosa. Lembra que eu falei do medo? As pessoas pegam um leão, mesmo o leão diante de uma situação que ele não conhece, ele não parte para cima imediatamente. Ele fica ali, ressabiado primeiro. Ele quer entender aquilo. Ele não vai direto. Por quê? Porque o inconsciente dele está dizendo assim, cuidado, primeiro você vê qual que é desse troço aí, depois você vê o que você faz. Então existe um processo ali de passo a passo. Começa, o leão olha para aquela coisa que ele nunca viu. Em fração de segundos, o inconsciente lá vai buscar no repertório dele o que é aquilo. Aí não acha, não está lá. E aí ele tudo inconsciente, né? Os animais não têm consciente. Então tudo no inconsciente começa a trabalhar assim. Bom, eu não sei o que é isso. Como é que eu vou reagir a uma coisa que eu não sei o que é? Como que eu vou reagir a uma coisa que eu não sei o que é? Fica essa coisa na cabeça do leão, coitado. Então, o que o leão faz diante de uma situação que é nova para ele, que é um sinal de perigo para ele? Você tem que perguntar assim, qual leão, aonde, o novo, o que é o novo, qual que é a história do leão, né? Você precisa saber a biografia do leão. Por quê? Todo animal tem sua personalidade. Todo animal tem sua personalidade, né? Então ele vai fazer uma coisa diferente do outro. Por isso que a resposta não é uma pergunta, mas por isso que a sequência dessa frase é: diante do novo, qualquer animal faz uma coisa que todo animal, tá? Todo animal, todos os animais fazem a mesma coisa. Todas as espécies,
Como é que todos fazem a mesma coisa? Todos fazem a mesma coisa. Num contexto geral, eles fazem a mesma coisa. Que é o quê? Improvisar. Eles improvisam. Por quê? Vamos voltar para o leão. Quem é aquele leão? Aquele leão é um leão que tem lá o seu código genético que faz com que ele seja potencialmente muito agressivo, mais agressivo do que os outros colegas dele. Porque como ser humano, os animais têm personalidade. Que é aquela questão que eu falei do gen, que coloca, não sei se eu falei já isso, mas que o gen coloca várias, acho que eu não falei, o gen, para poder proliferar e ter mais chance estatística de se multiplicar e de se fortalecer, ele, dentro de uma mesma família ou de um casal que gera seus filhos, seus filhotes, ele propõe, vamos dizer assim, vários genes diferentes, várias lógicas genéticas diferentes, justamente para a questão adaptativa. Talvez, porque se todos os indivíduos de uma espécie tivessem um gene igualzinho, primeiro que ia ficar estranho, né? Todos idênticos. Segundo, qualquer fenômeno, um vírus, uma chuva, um terremoto, acabava com a espécie. Então, o que a natureza sabiamente faz? Ela propõe indivíduos com características diferentes, mesmo dentro da mesma espécie, da mesma família. Então, irmãos gêmeos são diferentes. Para quê? Porque a natureza quer ter mais, estatisticamente, mais chance de sobreviver e de se multiplicar. Então, os animais têm personalidades diferentes. Então, tem o leão que é mais agressivo, tem o leão que é mais medroso, tem o leão que é mais dócil, tem o leão que é mais sossegado na dele, tem o leão que é mais... Então, cada um vai fazer uma coisa diferente. Provavelmente, a maioria vai ter o mesmo comportamento básico, mas é sempre associado à improvisação. Improvisação no sentido não de fazer de qualquer jeito, mas assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei como é que reagir, eu reajo de algum jeito. Vou reagir de algum jeito. Um vai correr, outro vai pular, outro vai sentar e ficar olhando, outro vai rugir, outro vai abanar o rabo, outro vai sair correndo. Cada um vai fazer uma coisa. Por quê? Porque são indivíduos e os indivíduos vão ter reações diferentes diante de situações diferentes. O nosso cérebro evoluiu de forma exponencial desde ali atrás, desde que era macaco em cima da árvore. E foi por isso que a gente chegou até aqui. E a nossa capacidade de improvisar acompanhou, cresceu na mesma proporção. Então, essa capacidade de improvisar virou o que a gente chama hoje de criatividade. Criatividade é a mesma ferramenta que todo animal tem, que é a capacidade de improvisar. E a criatividade só que é numa potência muito mais elevada, né? A improvisação a milésima potência. A gente improvisa porque a gente quer. Os animais irracionais só improvisam diante de uma situação clara de perigo. E é inconsciente. A gente consegue improvisar porque a gente quer. A gente consegue improvisar porque a gente é pago para improvisar. Então, eu sou roteirista, eu escrevo peça de teatro, eu sou publicitário, eu sou artista, eu sou um médico que cria coisas, né, medicamentos novos ou equipamentos novos. Estou improvisando porque eu sou pago, porque eu quero, porque eu tenho um objetivo, um ideal, enfim. A gente tem mais ou menos o controle sobre o desejo de improvisar. Os animais não têm a menor possibilidade de fazer isso, eles só reagem diante do perigo, eles são 100% reativos. Os animais reagem, eles vivem no inconsciente. Nós também, só que a gente tem essa capacidade diferente, que é refletir, de questionar o inconsciente. Muita gente não usa, mas a gente tem essa capacidade que é muito importante para a gente. Então, a criatividade serve para a mesma coisa que serve para os animais resolver problemas, se adaptar.
É só você imaginar, por exemplo, que a capacidade de improvisar, se você está um pouco familiarizado com programas de design de computador, é como se a capacidade de improvisar do animal irracional fosse o Paint, aquele Paint que surgiu no Windows 95, 94, não sei quando surgiu o Windows, que veio o Paint junto, que eu lembro que eu fui testemunha, a gente ficava, nossa, o mouse a gente desenhava na tela, uma coisa extraordinária. Comparar esse Paint com o Photoshop de hoje. O Paint é a capacidade de improvisar dos animais irracionais. O Photoshop de hoje é a criatividade. É a mesma ferramenta. Só que olha a diferença do que uma pode fazer e do que a outra pode fazer. Entendeu? Então, assim, a criatividade é uma ferramenta que faz parte do nosso processo mental. Não é uma coisa que a gente adquire, não é uma coisa que a gente começa a ter, a gente não tem. Não, faz parte de como funciona e da nossa sobrevivência. Criatividade é parte fundamental da nossa sobrevivência. Então é só a gente olhar aqui o Paint e o Photoshop. Quando a gente era macaco, a gente improvisava. Quando a gente virou Homo sapiens, até um pouco antes de virar Homo sapiens, muito antes de virar Homo sapiens, a gente começou a criar. Que foi o que tirou a gente daquela situação. A observação das coisas, o uso de ferramentas, como eu falei, os animais que os humanos caçavam antes de se transformarem nesses animais parecidos com a gente. Eles caçavam animais pequenos, porque o ser humano estava ali na cadeia alimentar, estava lá embaixo. E aí começou a usar a ferramenta, começou a subir na cadeia alimentar. Então começou a conseguir caçar animal grande. Como? Com lança, com pedra, começou a jogar pedra. Enfim, ele começou a usar a ferramenta porque ele começou a perceber que fazendo certas coisas ele tinha resultados. Ele começou a perceber causa e consequência, começou através da observação entender que ele podia fazer X coisa para ter aquilo. Então, criatividade. O cara que criou a primeira lança foi muito criativo. O cara que criou a roda foi super criativo. Não tinha antes, não existia. E ele resolveu vários problemas ali. A base do quê? Da observação. O cara que inventou a roda deve ter visto uma pedra redonda rolando ribanceira. Falou, e se eu fizer? Talvez nem falasse ainda. Criatividade teve e tem até hoje esse papel, que é proporcionar a nossa adaptação cada vez mais. A gente está cada vez mais adaptado à situação, ao nosso ambiente, né? Ao nosso dia a dia. Então existe essa hierarquia da vida humana em particular. Esse organograma aí. Então, em primeiro lugar, vem a vida, vamos chamar de vida, de natureza. Essa é uma entidade aí que a gente pode dar o nome que a gente quiser. Abaixo, essa entidade é que define como é que tem que ser as coisas. Abaixo tem o exército, que é o comandante do exército, que é o Gen. O Gen é comandante do exército. E ele usa os generais. Quem são os generais? São os cérebros. O cérebro é o responsável pela parte executiva. O Gen diz o que tem que fazer. O cérebro é o que faz. Deixa de fazer, enfim, é o que faz ali o dia a dia. É o secretário executivo ali. Ele faz o dia a dia, ele que promove o comportamento, pois o comportamento é o item seguinte que está abaixo do cérebro, ou seja, o cérebro ele é responsável pelo que a gente faz, deixa de fazer, e o comportamento é como ele produz isso. Como se o cérebro fosse o hardware e o comportamento é o software, ou seja,
O cérebro é a máquina, como a gente viu lá na primeira aula, né? O motor do carro, tudo. O cérebro é a máquina e o comportamento é o programa que roda nessa máquina para ela funcionar de forma eficaz. Então a gente usa o comportamento para conseguir realizar o propósito que é manter a nossa vida, manter a nossa sobrevivência, se multiplicar, evoluir, se adaptar. Então o comportamento tem esse objetivo. E abaixo do comportamento tem a criatividade. Criatividade é apenas uma das seções, vamos chamar assim, do comportamento. É um dos penduricalhos ali, é uma das formas que o comportamento usa para atingir o propósito. Tem várias outras. A gente tem várias outras ferramentas. A gente até falou de uma delas, o medo é uma, os impulsos sexuais são outras. A gente tem várias ferramentas que estão relacionadas à nossa tirania da sobrevivência, que é sobreviver e se multiplicar, enfim. Então a criatividade é uma delas, uma bem importante. Inclusive eu digo, vamos trocar aqui a criatividade é um componente fundamental, eu diria, do comportamento. A gente tem vários outros que podemos dizer que são fundamentais também, mas a criatividade realmente tem um papel decisivo, como eu estava falando, na nossa evolução. E ela está diretamente relacionada à sobrevivência. E é por isso que eu digo para você que não tem como a criatividade ser uma coisa extraordinária do ponto de vista de capacidade. Todo mundo tem criatividade. Não é, como eu falei lá no começo, não é uma coisa divina, não é uma coisa transcendental, é uma ferramenta de sobrevivência. Então a gente tem que levar em conta que é uma questão até pragmática, a existência e a necessidade da criatividade. E por último, eu digo que a criatividade é a habilidade mais importante, porque ela potencializa todas as outras habilidades. Então se você é um ótimo cozinheiro, se você for criativo, você vai ser um excepcional cozinheiro. Se você é um ótimo médico, se for criativo, você vai ser um médico espetacular. Então a criatividade potencializa todas as outras habilidades que a gente tem. Aí você fala, mas todo mundo, todas as profissões, criatividade não é só coisa de artista? Não, absolutamente não. Primeiro a gente retoma tudo que a gente falou até aqui. Todo mundo né? Porque faz parte do nosso comportamento, faz parte da nossa constituição. E todo mundo vai ser melhor criativo. Um médico, ele se vê de vez em quando diante de situações que ele não conhece, que é desconhecido, e ele tem que resolver ali o problema. A criatividade. Todas as profissões, um advogado tem que ser criativo para conseguir convencer o juiz ou o júri que o cliente dele é inocente, ou se for promotor que o réu é culpado. Tem que ser criativo. Não é que tem que ser, se ele for criativo e a criatividade dele for eficiente, eficaz, ele vai ter um resultado melhor. Até porque criatividade, desmistificando mais um pouco, tem gente que acha que a criatividade é só coisas extraordinárias, satélite, iPhone e tal. Só que não é. Criatividade é você abrir a tua geladeira e tem lá umas coisas esquisitas e você conseguir fazer uma comida, fazer um sanduíche com aquilo que você nunca imaginou que pudesse juntar e de repente até ficar bom. Então criatividade é desde o sanduíche até o satélite, tudo entre os dois. Criatividade não tem proporção, não tem tamanho. Óbvio que tem as coisas que são mais que geram mais transformação na vida das pessoas, tem coisas que menos, mas é criatividade também.
No dia a dia, a gente, sabe, você vai todo dia para o trabalho de carro e você conhece só aquele caminho, você nunca fez outro, você só conhece aquele caminho, você nunca foi muito preocupado em conhecer outras coisas da cidade e tal. Aí um dia está interrompido a rua, cada um vai fazer uma coisa, que nem o leão lá, cada um vai fazer uma coisa. Uma hora você vai, uma pessoa vai descer do carro, vai perguntar para as pessoas, outra pessoa vai ficar com medo, ficar dentro do carro, vai ligar para alguém, de repente liga o Waze, outra vai ficar parada esperando a obra terminar, outra vai voltar para casa. Qualquer coisa que essas pessoas fizerem, se ela nunca aconteceu essa situação na vida delas, elas vão estar solucionando um problema de forma original e com valor reconhecido, como a gente falou lá no começo. Então, criatividade é tudo que a gente resolva de forma original e com valor reconhecido, repetindo pela milésima vez. Então, por isso que a criatividade faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. E se a gente começar a perceber, é melhor. Então, se a gente aumentar a frequência com que a gente usa a criatividade, aí a gente vai perceber ela e vai perceber a diferença que faz na vida da gente. A conclusão que a gente chega depois de todas essas 4 aulas que a gente teve até agora, criatividade não é dom. Não tem como ser, não pode ser. A gente acabou de ver, faz parte da nossa constituição genética, faz parte das razões pelas quais o ser humano chegou até onde chegou. Não existe ser humano que não seja criativo. O ser humano que não é criativo morre, tem algum problema de formação ou teve um acidente, morre. Todo mundo é criativo, todo mundo tem que resolver problema quase todo dia. Muitas vezes problemas que você nunca teve, não sabe como resolver, então você improvisa, enfim. Não tem como, tá? Então, para provar que você é criativo, eu vou propor na próxima aula um desafio para você realizar, para você resolver. Eu vou te passar esse desafio e depois você vai postar, eu acho que vai mandar por e-mail para a gente dar uma olhada. É um desafio criativo, porque provavelmente você nunca pensou, o desafio é você nunca pensou no assunto. Ou seja, é a prova de gente que gosta de fugir do desafio. Não tem como fugir desse desafio porque provavelmente você nunca pensou nisso. Então, qualquer coisa que você fizer vai ser criativo, vai ser original. Tá bom? Então, te espero lá na próxima aula.